Você não precisa ver. É isso mesmo, você só precisa crer. A Bíblia diz, meus amados, que a fé não é aquilo que vemos, é aquilo que cremos. Então, eu estou aqui para te afirmar que você precisa parar com essa fé racional. A nossa fé ela não é racional, o nosso culto é, a nossa fé não. A nossa fé, até porque a razão, ela está ligada às coisas palpáveis, né? A raciocínio lógico. Então, Deus está falando com vidas que aqui estão, você só precisa crer. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, a Bíblia está nos afirmando do quê? Que se eu creio, eu não preciso ver, eu só preciso crer. A Bíblia diz em 2 Coríntios, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, a Bíblia está nos afirmando que nós precisamos ter fé. A Bíblia diz no livro de João que Jesus já tinha ressuscitado. E tem um discípulo dele, Tomé, que não acredita. Como se pode alguém que anda com Cristo, alguém que ouviu Jesus falar todas aquelas coisas, ele ressuscita, os outros discípulos vão falar com ele o que aconteceu, eles vão se alegrar e a Bíblia diz então que Tomé não acredita. Tomé acha que aquilo não aconteceu. A Bíblia diz então que ele fala assim, ó, eu só vou acreditar se eu ver o sinal do cravo em suas mãos, se eu colocar o dedo no lugar dos cravos e puser a minha mão do seu lado. De maneira nenhuma, outra eu crerei. Olha o que Tomé tá falando. Ele não falou só ver, ele falou assim, eu preciso apalpar, eu tenho que tocar. Porque, assim, a minha visão até pode me enganar, mas o toque não pode, não. Tem gente que é assim, não, porque eu preciso de evidência, eu preciso de provas. São Tomés na vida. E ali, por misericórdia, Jesus aparece para ele, mas nem sempre ele vai aparecer para alguns Tomés. Porque ele mesmo fala para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Tomé, fica crente. A Bíblia diz que 8 dias depois que Jesus já tinha ido, falado com os discípulos, ele aparece para Tomé. Ou seja, 8 dias, Jesus fica pouco tempo na terra ressurreto, 40 dias. Ou seja, 8 dias perdidos com Cristo por causa da incredulidade. 8 dias que poderia ter sido aproveitado, podia ser algo, sabe, de experiência sobrenatural, mas Tomé não vive por causa da sua incredulidade. Será que você está postergando bênçãos? Será que você está adiando coisas de Deus na tua vida? Será que você está vivendo momentos que você poderia estar vendo experiências únicas e você não está vendo por causa da sua incredulidade? Tomé, ele adiou aquilo que Jesus tinha para fazer na vida dele por causa da incredulidade. Jesus aparece e fala assim para ele, ó, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Fica crente. Ou seja, ali Jesus fala exatamente o que ele fala para os discípulos. Aí não foi porque os discípulos contaram. É porque Jesus sabia o que ele tinha dito. Sabia que Jesus sabe da sua incredulidade? Não adianta esconder. Não adianta, não, agora que Jesus me constrangeu, eu fingi que eu sou super crente. Não, ele sabe. Ele sabe que você precisa tocar, ele sabe que você precisa ver. Isso não quer dizer que ele te respalda por causa disso. Isso não quer dizer que ele está te aprovando, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus está falando com vidas aqui hoje. Você precisa crer. Apóstolo, não creio mais, precisa voltar a crer. Se arrependa. Volta para o primeiro amor, pede para Deus, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, eu me arrependo, não estou crendo, confessa, para de ter uma fé fingida, porque Ele quer te curar, Ele quer te levantar. Ali Tomé era alguém que andava com eles, que andava com o mestre, mesmo assim não acreditou. Jesus fala assim, ó, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, ele tá falando assim, bem-aventurado aquele que não tá vendo, mas tá crendo. Nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Deus deu uma ordem para Abraão, Abraão obedeceu, mesmo sem saber o que iria acontecer. A gente não precisa de evidências, a gente não precisa que Deus nos dê provas. Ele não é o nosso servo, nós que servimos. Então para com essa fé racional e tenha uma fé ali verdadeiramente voltada para Deus. Deixa eu orar por você. Glória a Deus. Pai, nós não precisamos ver, meu Pai, nós precisamos crer. Muda, meu Pai, a mentalidade dos teus filhos, muda, meu Pai, nossa mentalidade. Faça, meu Pai, o teu sobrenatural em vidas. Meu Pai, eu te peço, meu Pai, que nesta noite, meu Pai, sou despedaço, meu Pai, o jugo do adversário por causa da tua unção. Pai, eleva, meu Pai, vidas, meu Pai, um sobrenatural para contigo. Tira, meu Pai, todo medo. Pai, tira, Senhor, toda apostasia, toda frieza. Faz vidas, meu Pai, contemplarem, terem experiências contigo. Assim eu oro, meu Pai, crendo no despertamento. Assim eu oro, crendo, meu Pai, aleluia. Em nome de Jesus, meu Pai, que vidas, meu Pai, vão começar a ter uma fé sobrenatural, que como a tua palavra nos diz. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra falou contigo, não esqueça de curtir, de comentar e compartilhar. Envia para alguém. Eu tenho certeza que Deus vai falar com essa pessoa. Porque nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos por fé. Deus te abençoe. Fique na paz.